Hoje tem quadro novo no canal, vou apresentar para vocês e vou mostrar um pouquinho de como vai ser 2020, que já está batendo a nossa porta. Vem comigo, roda a vinheta! Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Livros da Bela e, como de costume, eu peço para você que não é inscrito aqui no canal ainda, se inscrever, ativar o sininho para você receber aí as notificações de vídeos novos e ficar comigo. Promete que vai ficar comigo no ano de 2020, porque nós já estamos aí, no início do mês de dezembro, mas é o último mês do ano, então eu já planejei todo 2020 aqui pro canal, tem um montão de coisa bacana, quadros novos, e hoje especificamente eu vou falar de um quadro novo que eu vou lançar no canal em 2020. Mas antes eu queria falar com você, se você quiser participar da lista de transmissão aqui do canal, vou deixar no box de descrição e o número do WhatsApp aqui na telinha. Conto com você aí caminhando junto comigo. Combinado? Bom, então vamos lá que eu vou contar para vocês qual que é esse quadro novo que eu vou lançar em 2020 no canal. Esse quadro se chama Obrigatório. Eu separei alguns livros aqui no final do ano, de 2019, e esses livros são de obrigatória leitura em 2020. Eu separei 12 livros, mas não significa que eu vou ler um em cada mês e nem nessa ordem que eu vou mostrar para vocês. Pode ser que eu leia 2, 3 num mês e pode ser que outro mês eu fico sem ler nenhum dos livros que estão aqui na minha lista. Combinado? Então eu já vou falar com vocês quais que vão ser esses livros que são obrigatórios. Leitura obrigatória para 2020. O primeiro deles é um clássico da literatura brasileira. Eu tô querendo ler muita coisa brasileira mesmo. Eu li alguns livros esse ano e isso só me instigou a ler cada vez mais clássicos brasileiros. E é Dois Irmãos, de Milton Ratum. Esse livro vai contar então a história aí de dois irmãos, uma trama cheia de ódio. Vamos ficar sabendo muita coisa dessa relação desses dois irmãos. E é ambientada aí na Amazônia, mais especificamente em Manaus, durante o regime militar. Então é uma história comovente, uma história que promete tirar de mim aí muitas lágrimas, com certeza. Então eu vou para o segundo livro, que é obrigatório em 2020, outro clássico da literatura brasileira, dessa vez de Jorge Amado, Capitães de Areia. Esse livro então vai contar a história de crianças, de algumas crianças que elas estão ali obrigadas a praticar pequenos furtos. Vamos conhecer um pouquinho dessa história, que também é muito comovente e está aqui na minha lista de obrigatórios para 2020. Bom, e por falar em clássicos, o terceiro livro também é um clássico, só que dessa vez é um clássico inglês, é do Charles Dickens, Grandes Esperanças. Esse é um dos romances mais importantes da carreira desse escritor e eu tô com muita vontade de ler. Inclusive tem projeto de leitura pro ano que vem também, de David Copperfield, que também é do Charles Dickens. Então, muita coisa bacana aí com esse escritor pro próximo ano. O quarto livro também podemos dizer aí que é um clássico. Ele foi publicado em 1915 e ele foi um livro, uma obra aí grande, inspiradora da criação da Mulher Maravilha. Então, esse livro vai falar de uma sociedade que só tem mulheres vistas sob o olhar aí dessa escritora Charlotte Perkins. É esse livro aqui, e essa é a mesma escritora de outro livro super famoso que se chama O Papel de Parede Amarelo. Então esse livro aqui também está nas leituras obrigatórias do ano de 2020. Outro livro obrigatório, então, é também de uma escritora que eu adoro, é a Helena Ferrante. Eu já li a tetralogia do livro Amiga Genial, e é esse aqui, O Amor Incômodo. Então, esse livro também aí vou colocar já está, na relação de livros obrigatórios para 2020. Esse livro então vai falar aí do retorno de uma personagem aí de meia idade, os 45 anos, à sua terra natal, Nápoles, num evento infelizmente muito triste, que é no enterro da sua mãe.
Então, é um livro que promete também ser muito comovente, promete mexer comigo, assim, com o meu psicológico, e tá aqui nas leituras. Outro livro obrigatório para 2020 é mais um clássico, é da Sylvia Plath. Esse livro aqui, essa versão é linda, de capa dura, que eu comprei aqui na Inglaterra, mas é o livro A Redoma de Vidro, que eu estou com muita vontade de ler já há algum tempo. Vi uma resenha super bacana no canal da Mel Ferraz, do Literaturice. Super indico, vou deixar aqui no box de descrição o link. E eu fiquei muito interessada em ler esse livro. Já é um clássico, né? Um livro super conhecido, mas eu tive mais vontade ainda depois que eu vi a resenha dela. Então, esse livro entra para os livros obrigatórios de 2020. Outro clássico. Nossa, eu estou assim com muita vontade de ler clássico em 2020, vocês podem estar percebendo. Outro clássico obrigatório para o ano de 2020 é Persuasão, de Jane Austen. É um romance que foi publicado depois da morte da escritora, né? Foi publicado em 1817 e é um romance super bacana, parece que é ainda mais comovente, mais romance ainda do que o próprio Orgulho e Preconceito. Então, eu já coloquei aqui nas minhas relações de leituras e entra para o quadro Obrigatórios de 2020. Então, o próximo livro vai levar em consideração aí a minha produção de textos, né? A produção, né, literária que eu tenho feito aí já no último ano. Eu já fiz bastante coisa. Inclusive, fiz um poema que foi publicado no livro. Eu vou deixar a capinha dele aqui para vocês. E esse ano de 2020 eu tô com muito gás para escrever cada vez mais. Então eu coloquei na relação de leituras aí, de obrigatórios para o ano, esse livro Escrever Ficção, que a editora Companhia das Letras me enviou. Eu fiquei super feliz porque, na verdade, veio ao encontro de tudo que eu estava querendo fazer. Em 2020 vai prometer muita coisa, muita novidade, inclusive, que eu vou falar com vocês em primeira mão. Mas esse livro aqui vai me ajudar bastante, então resolvi colocar no obrigatório justamente para me obrigar a lê-lo. O próximo livro, então, desse quadro obrigatório vai ser uma releitura, que eu vou reler essa trilogia, começando pelo livro 1808. É uma trilogia super bacana que vai contar, então, um pouco da história do Brasil, e é muito legal da gente conhecer, né, a chegada da família real, ver como tudo isso aconteceu por aqui, como todas essas coisas foram feitas, assim. Então eu vou reler essa trilogia e vou contar para vocês no ano que vem também como que vai ser. O outro livro, então, do quadro Obrigatórios é O Eleito, de Thomas Mann. Eu queria muito ler um livro desse escritor e esse livro eu adquiri, eu não sabia por qual livro começar. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro, na verdade, mas de ler a sinopse, eu fiquei com muita vontade de ler. Eu vou então ler para vocês, para ver. Eu até já falei dele aqui no canal um pouquinho, mas eu vou ler para vocês para ver se vocês têm o mesmo interesse. Quando escrevia o seu Doutor Fausto, Thomas Mann redescobriu a insólita história do Papa Gregório, o Édipo cristão, que alguns anos depois seria o protagonista de O Eleito. Nesse romance de 1951, acompanhamos pela perspectiva de um monge a vida de Gregórios, fruto incestuoso de um casal de irmãos nobres que, ainda bebê, é lançado ao mar. Ele sobrevive milagrosamente e é criado por pescadores e por um abade numa ilha remota. Já adulto, o destino fará seu caminho cruzar com o de uma rainha com quem se casa, sem saber que se trata da própria mãe. Banido uma vez mais, partirá em busca do caminho da evolução moral e espiritual para alcançar a redenção divina e tornar-se um homem santo. Mann recria uma Idade Média mítica, mesclando elementos linguísticos arcaicos e modernos, e, com a pena da ironia, transforma a jornada do santo pecador numa espécie de brincadeira com Deus. Então, essa sinopse me deixou assim curiosa para saber como que vai acontecer essa história que entrou para o quadro Obrigatórios. Em penúltimo, então, eu vou ler um livro que é do Clube Intrínsecos, que é Os Segredos que Guardamos,
é esse livro aqui de capa rosa, que chegou, se não me engano, foi no mês de novembro. Também fiquei interessada em ler e eu tô querendo ler algum do Clube Intrínsecos que eu ainda não li. Então vai esse aqui para a lista de obrigatórios. E por último, para o quadro Obrigatórios de 2020, vem um livro que eu sou apaixonada pelo filme. Eu já fiquei sabendo que o livro é um pouco diferente, mas eu estou muito afim de ler Forrest Gump. Ele vem com essa jacket aqui, mas ele é um livro de capa dura, branquinho, e que tem essa cadeira, né, que a gente, esse banco, na verdade, que a gente sabe, quem viu o filme conhece bem ali. Então, é um livro que eu tô muito afim de ler. Falei assim, eu acabei que em função das leituras do canal, da programação do conteúdo do canal, eu fui empurrando esse livro com a barriga e falei assim, agora ele vai pro quadro Obrigatórios de 2020, para não ter escapatória, vou lê-lo. Coloquei aqui então nessa relação. E aí, o que vocês acharam aí dessa minha relação? Eu convido vocês então a criar o quadro de vocês, né, Obrigatórios de 2020, e fazer uma relação dos livros que vocês querem muito ler e que não podem fugir, né? Tem que colocar ali no quadro Obrigatórios e acompanhar as leituras comigo. Que tal? Vamos comigo? Bom, é isso, gente. Nos próximos vídeos eu vou mesclando aí, vou colocando as novidades para 2020. Tem outros quadros que eu estou lançando também, outras coisas super bacanas que vão vir, outras novidades. Então eu vou falando para vocês. Que isso, gente? Coisa louca. Você viu isso? Bom, então no decorrer aí do mês de dezembro eu vou mesclando os vídeos e vou mostrando pra vocês um pouquinho das coisas que eu criei pro ano de 2020. Tem muita novidade, tem muita coisa legal e eu espero muito que vocês gostem. Tô fazendo isso com muito carinho pra vocês e espero que vocês me acompanhem cada vez mais, compartilhem os vídeos, que essa comunidade de livreiros da Bela cresça cada vez mais. Deixe aqui nos comentários a relação de vocês, né, os livros obrigatórios para 2020. Deixe também se você gostou da minha relação, o que você achou aí dessa relação de obrigatórios que eu criei. E deixe o seu like, isso ajuda muito o canal. Compartilha aí com os amigos, aquele que você quer levar aí, mostrar o bichinho da leitura para ele. Mostra esse vídeo, quem sabe ele se entusiasma a ler com a gente. E vamos junto no ano de 2020. Bom, não acabou ainda 2019, tem um montão de coisa aqui no canal, mas nós já estamos aí batendo na porta do ano que vem. E eu só tenho a agradecer a você que ficou comigo até aqui durante o ano de 2019 e pedir que você continue comigo aí no próximo ano, tá bom? Muito obrigada para você que ficou até aqui no vídeo. Um grande beijo, até o próximo!